Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Do meu, do do nosso. nosso podcast da Rede Punk Bahia. O episódio de hoje será ministrado pelos discentes João Pedro Laporte e Yasmin Oliveira. E o tema de hoje será Jovens Punks. O episódio de hoje será feito de forma diferente, pois abordaremos experiências e vivências de uma jovem que tem uma relação muito forte com as punks. Nosso objetivo, além de levar a informação, é promover a troca de conhecimentos independente da formação. Por isso, decidimos trazer uma pessoa que possui uma história muito rica e potente com as punks, que ultrapassam o contexto da monitoria na componente curricular, como a de nossa convidada. E estamos muito felizes em compartilhar essas histórias com todos. E para discutir essa temática, contaremos com a presença da nossa convidada Helena Benedito, para falar um pouco das influências e experiências vivenciadas por ela com as punks. Seja bem-vinda, Helena. Nós e toda a equipe desse projeto estamos muito felizes com a sua participação nesse encontro. E para começar, gostaríamos de saber um pouco de sua experiência e currículo, para nossos ouvintes saberem um pouco mais de suas pesquisas, estudos e trabalhos. Olá a todos, olá João, olá Yasmin. Muito obrigada mesmo por me convidar para esse episódio. Eu fiquei muito feliz por terem me chamado para falar sobre esse assunto que eu gosto tanto e bastante lisonjeada com essa apresentação que vocês fizeram. Espero estar à altura, porque realmente eu estou muito empolgada e apaixonada pelas punks. Eu comecei a estudar elas mais profundamente 2 anos atrás. E por isso eu acho que a experiência que eu tenho é justamente o que esse episódio quer trazer. A visão de um jovem ou uma jovem que se depara com essas plantas e acaba se encantando. Bom, eu sou estudante de medicina veterinária na UFBA e direciono meus estudos para as áreas de desenvolvimento rural sustentável, extensão, né, mesmo extensão rural ou extensão com outros públicos, divulgação científica e agroecologia. E foi mais ou menos por esses interesses que eu acabei me encontrando com as punks. E me envolvi mais ainda com elas quando cursei a disciplina a CCS do professor Geraldo, que nesse semestre ainda estou acompanhando como monitora. Para começarmos essa conversa, gostaríamos de saber de onde surgiu seu interesse pelas punks. O meu interesse surgiu principalmente por gostar de cultivar, de mexer na terra. E aí a gente vai conversando com pessoas que também gostam e que são mais experientes. E elas vão ensinando que tal plantinha é medicinal, tal plantinha pode comer. Isso já vai despertando uma curiosidade, porque à medida que alguém te mostra uma dessas plantas que você já conhecia e via sempre, mas não sabia que pode comer, você começa a se perguntar quantas outras você passa por elas todos os dias e não sabe desse potencial alimentício ou dos outros potenciais dela, né? Então, depois, estudando agroecologia, eu acabei me deparando com o termo punk. E isso realmente facilita muito encontrar material sobre essas espécies para estudar sobre elas. E, finalmente, eu encontrei a CCS de plantas alimentícias não convencionais, que o professor Geraldo oferece na UFBA, e acabei me envolvendo mais e mais. Então, Helena, além disso, a gente queria saber também, na sua visão, o que se pode ser feito para que os jovens se interessem pelas punks. Eu acho que esse interesse pelas punks, ele fica mais forte no jovem quando esse jovem encontra qual aspecto desse grupo de plantas tem a ver com a vida pessoal dele. Porque hoje nós somos muito bombardeados com muitas informações todos os dias. E entre essas informações, tem muitas coisas que realmente nós não nos interessamos, lemos, né, a gente vê, mas passa batido, não vai ser absorvido. E isso pode acontecer com muitas informações sobre as punks, porque elas não vão despertar esse interesse. Os jovens não vão buscar saber mais porque eles podem achar que é algo que não interessa ou que não vai fazer sentido para a sua vida, porque parece muito distante do seu dia a dia. Mas as punks, elas têm muitas faces, elas têm muitas aplicações. E muitas dessas estão relacionadas a grandes movimentos que os jovens estão envolvidos. Hoje, por exemplo, tem muito forte a preocupação com o estilo de vida saudável. Essa onda fitness mesmo, que ela também envolve uma alimentação, uma nutrição saudável. Além disso, também tem preocupação com o meio ambiente, com questões sociais, né, de você comer uma alimentação agroecológica, uma alimentação de pequenos produtores. O próprio aumento do veganismo mostra essa preocupação que está crescendo com a alimentação e com todas essas questões.
E esses movimentos, eles se comunicam muito bem com as punks, eles se beneficiam com elas e elas podem se beneficiar com eles. Eles podem ser uma carona para chegar no jovem, porque esses movimentos, essas informações já estão no jovem e elas podem ser essa carona para as punks, né? E também também tem a questão de que muitos jovens hoje também estão mais preocupados em preservar suas tradições, sua cultura, sua identidade. E como muitas dessas plantas, elas estão relacionadas a tradições, a cultura, rituais, pratos típicos, isso também atrai atenção para elas. E outros aspectos gerais que não estão relacionados a esses movimentos, eles também funcionam da mesma maneira, para atrair jovens ou para atrair qualquer um, fazendo simplesmente esse link com a vida pessoal do indivíduo. Porque, afinal, uma coisa que as punks realmente são é interdisciplinares. Então, elas não são só comestíveis, muitas delas têm funções medicinais e aí atrai estudantes das áreas da saúde. A questão culinária realmente atrai muita gente, cozinheiros, pessoas que gostam de comer coisas diferentes, os jardineiros. Então, antes, podia parecer para aquele jovem que as punks não iriam interessá-lo, que as punks estavam muito distantes para eles, porque estavam relacionadas a uma coisa que não interessa a ele, estava relacionada à agricultura e ele não é um jardineiro. Então, era apenas uma curiosidade legal que ele viu na internet. Mas aí, com esse link, elas se tornam algo pessoal, que pode participar do dia a dia dessa pessoa, na alimentação, ou nos estudos, no ativismo, no que for. Para você, como vencer barreiras para que os jovens comecem a consumir mais as punks no dia a dia, tendo em vista que muitos acreditam que as punks estão atreladas a pessoas mais velhas? Como eu disse, os jovens recebem uma quantidade muito grande de informação todos os dias, principalmente nas redes sociais. E boa parte dessas informações, no final, não vão ser aproveitadas, porque é realmente muita coisa. E ele precisa filtrar aquilo que importa para ele, aquilo que vai ser útil e que ele vai depois buscar saber mais, vai investigar. As punks, então, precisam deixar de ser uma entre dezenas de informações aleatórias. E a melhor forma de fazer isso é criando o sentimento de identificação no jovem, pegando carona em algo que ele já tem em si e que tem a ver com as punks, né? O seu ativismo com o meio ambiente, a sua alimentação, seus estudos, seu estilo de vida. E já que vocês falaram das pessoas mais velhas, que são justamente detentores de muito conhecimento, eu diria que elas evidenciam como essa abordagem pessoal para divulgar as plantas é importante, porque esse conhecimento sobre punks é muito tradicional e ele resistiu por muito tempo no conhecimento popular, né? Foi passado de gerações por gerações. Então essas pessoas mais velhas, elas receberam conhecimento delas dos seus próprios antigos. E hoje muitos jovens que já possuem o despertar pelas plantas, eles têm isso porque justamente se lembram de seus avós, suas raízes. Então, dessa forma, me parece que desde sempre a disseminação das punks tem utilizado muito esse caminho da intimidade, do pessoal, que é muito bonito, criar uma relação dessas com a planta. E hoje continua sendo uma boa estratégia para alcançar novos públicos, seja o público jovem ou qualquer outro. Quando fomos procurar um pouco mais do seu contato com as punks, a gente viu que você já foi para um local no interior da Bahia, que é local de pesquisa da antropóloga ecológica Marsha Hanzi, que ela é uma referência na permacultura no Brasil. E a gente queria saber, nesse contexto, de onde surgiu esse seu interesse por esse trabalho e como foi sua experiência lá. Eu me interessei em ir estagiar lá nos Jardins Marizá após indicação do meu companheiro, e foi realmente uma experiência incrível. Eu tinha acabado de terminar de cursar a CCS de Punks aqui na UFBA, então eu estava com a teoria fresquinha na cabeça. E chegando lá, foi a oportunidade de ver tudo isso na prática. E mais importante que isso, no semiárido, né, na Caatinga. Esse bioma, às vezes, muito mal interpretado e considerado não ter muito potencial. Mas lá, nesses jardins, tem um sistema completamente ecológico, sem irrigação artificial, sem adubação química e agrotóxicos.
inclusive onde as plantas elas realizam essas funções entre elas, uma protegendo a outra, alimentando a outra. É muito bonito e o projeto é realmente muito inspirador. Esse de Marsha Henze, ela realmente tem muito conhecimento sobre biodiversidade. Os jardins dela são muito diversos, são produtivos. É uma referência para quem pensa em sistemas assim e principalmente no semiárido. Tem até um documentário no YouTube que vale a pena assistir. Chama-se Por que não Paraíso? E fala sobre esse projeto. E eu acho que como jovem, em todo esse processo de formação, ver essas pessoas como a Marsha, que realmente fazem a diferença, é muito motivador. Você pensa que quer seguir um caminho semelhante na sua vida, você fica motivado a trabalhar, e isso foi nítido para mim quando eu fui no Jardins Marizá. Massa, bem interessante. Então, Helena, quais são os impactos que as punks causaram em sua vida após seu contato com elas? Eu diria que as punks abriram bastante minha mente. Quando eu comecei a estudar elas, eu já achava muito legal, mas minhas expectativas foram realmente superadas, porque além de serem super legais, a função delas, como elas podem servir a tantos propósitos, inclusive os que eu pessoalmente tenho para a vida, é muito bom. E esses propósitos, né, que nós temos para a vida são justamente o que fazem a gente criar esse laço forte com as punks, né, com essas espécies ou com elas em geral, porque elas se tornam suas aliadas, viram uma coisa que você pode usar no seu dia a dia e levar para a vida. Uma coisa pessoal de verdade, te faz criar uma relação, um carinho com essas plantas. E você usa elas na sua alimentação, no seu trabalho, na sua pesquisa, nos seus valores, tudo. Por isso que realmente é uma paixão. Quase não tem como você entrar no mundo das punks sem realmente se encantar e acabar se jogando de verdade. O que faz parte da juventude, né? Essa coisa de se apaixonar e se jogar. E para finalizar, a gente também queria saber quais punks você consome em seu dia a dia e de que forma você as utiliza em sua alimentação, como forma de mostrar as diferentes possibilidades que essas plantas podem ser consumidas. Olha, eu confesso que eu preciso comer mais punks no meu dia a dia, mas eu tenho comido bastante erva de jabuti na salada, cruas mesmo, porque nasceu bastante aqui e continua nascendo. E quando eu tenho oportunidade, aí eu como taioba, como se fosse couve refogada mesmo, fava ao invés de feijão, dos feijões convencionais, ora pronobis cru ou em outros preparos, folhas de mostarda cruas. E provavelmente vou comer mais coisa quando minhas plantas do quintal crescerem mais, né? Eu sou bem dependente delas, porque eu não, infelizmente ainda não faço o meu próprio mercado, mas quero expandir cada vez mais esse meu paladar e essa minha alimentação com as punks. Pessoal, mais uma vez nosso podcast está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a sua participação no episódio de hoje, Helena. Foi um prazer ter você nesse encontro. Nossa conversa foi maravilhosa. Eu agradeço novamente pelo convite. Espero que todos tenham aproveitado essa conversa tanto quanto eu. Foi muito agradável, foi muito prazeroso. E estou à disposição para conversar mais, para qualquer coisa que for necessário, porque nunca tem um tempo ruim para falar sobre uma coisa que a gente gosta, né? E as punks realmente têm muita coisa para conversar e é muito gostoso falar sobre elas. Então, muito obrigada e um abraço a todos. Gostaríamos de agradecer também aos docentes da CCS, Plantas Alimentícias Não Convencionais, ministrada por José Geraldo Aquino e Débora Otero, nossa monitora da disciplina, como estamos entrevistando, Helena Benedito, e a professora Maria Aparecida da CCS, Matas Urbanas, Agroecologia, Educação Popular e Movimentos Sociais. Esse podcast foi desenvolvido para o componente curricular ACCS Plantas Alimentícias Não Convencionais, ministrado pelos professores José Geraldo de Aquino Assis e Débora Otero, vinculado à Rede Punk Bahia. Não se esqueçam e continue nos acompanhando nas outras redes sociais. Obrigada e até o próximo episódio.